Abra a tua Bíblia, Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1. E nós vamos pensar um pouquinho nessa noite sobre esse texto. Tem sido bem falado na nossa igreja esse texto. As últimas quartas-feiras a gente tem estudado em cima desse texto. Temos abordado muitos aspectos do livro de Ageu. As últimas 4 quartas, elas foram baseadas no estudo desse livro. Estudamos ele minuciosamente. Mas hoje eu quero lembrar alguns detalhes do capítulo 1 que fazem a gente ser pessoas melhores, que nos fazem ser seres humanos mais voltados à graça divina. Na verdade, o livro de Ageu é um convite a gente a centralizar a nossa vida, colocar a nossa vida nos trilhos e fazer a gente caminhar melhor em cima da vontade do Senhor, em cima da vontade soberana de Deus, e entender que o que Ele tem para a gente são coisas muito melhores do que aquilo que a gente acha ou pensa que Ele consegue. O livro de Ageu é um convite do próprio Deus, pedindo ao ser humano que volte para Ele, que se concentre nele, que coloque o coração nele. Então nós vamos ler. Eu vou ler todo o capítulo 1 e você, onde você estiver, fique atento e me acompanhe. Diz assim: no ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes em casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e colheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe salário num saquetel furado ou num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, disse o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do mês, no 2º ano do rei Dario. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós,
E nesse momento te pedimos que o Senhor continue falando nos nossos corações, como o Senhor sempre tem falado. Nos ajude a entender tudo aquilo que o Senhor faz e que a Tua palavra continue sendo soberana sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém. A gente vive numa sociedade que busca prazer e alegria a todo momento. Comemos coisas que nos satisfazem. Nós gostamos de ir a lugares bonitos que alegram o nosso coração. Gostamos de estar junto com pessoas que fazem a gente se sentir bem. E nossas atividades rotineiras, aquilo que dá alegria para o nosso coração, gostamos de fazer, gostamos de trabalhar naquilo que muito enche a nossa vida de entusiasmo. E isso é bom, isso é o ideal para o ser humano fazer. Isso é a melhor coisa que o ser humano pode fazer. O problema é quando isso não satisfaz o ser humano, ou melhor dizendo, isso não satisfaz por completo o ser humano. Porque o ser humano busca alegria em coisas, e enquanto ele tem aquelas coisas, ele vai ter um pouco de alegria, mas nem toda a alegria completa. E quando aquilo acaba, o que acontece? Acaba a alegria. Buscamos alegria, às vezes muitos gostam, e buscam essa alegria no comer, e comem, satisfazem-se um pouco, mas daqui a pouco essa satisfação acaba e o desejo por buscar mais sempre tem. Assim acontece com viagens, assim acontece com lugares, assim acontece em todo o aspecto de vida do ser humano. Nós buscamos coisas que satisfazem a gente, mas essas coisas não nos completam, essas coisas não enchem o nosso coração de alegria. O que Deus ele está dizendo nesse texto, através do profeta Ageu, é a mesma coisa. O povo de Israel foi autorizado a voltar para casa. Reparem bem, eles estavam vivendo como escravos numa terra estranha, numa terra distante, e surgiu um rei chamado Ciro, e através do seu governador Dario, começou dando autorização para eles voltarem para casa, deixar o trabalho escravo, voltar para casa e fazer aquilo que agradasse ao Senhor, reconstruir suas casas, reconstruir o templo, reconstruir as muralhas, e eles começaram voltando para as suas casas. Só que Deus começa olhando o povo, e o povo estava tão voltado à sua própria vida, que eles ainda estavam tristes, eles ainda estavam cabisbaixos, eles ainda estavam se sentindo estranhos. E Deus olha para eles e fala assim: vocês semeiam muito e acabam colhendo pouco. Vocês comem e não se fartam. Vocês bebem, mas não se saciam. Vocês se vestem, mas não aquecem vocês. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Parece até que Deus está falando para a gente. Quantas pessoas comem e não estão saciadas? Quantos bebem e não se sente sem sede? A sede nunca passa. Quantas pessoas buscam satisfação nas vestimentas e aquela vestimenta nunca é o suficiente? Quantas pessoas trabalham e recebem pouco? E diz o texto de quantas pessoas buscam dinheiro, buscam dinheiro, mas quando recebem não dá nem para pagar as contas. Deus olha para o povo dele e fala assim: vocês têm um problema, porque vocês estão esquecendo de uma coisa: aplicar o coração de vocês naquilo que é essencial para a vida de vocês, naquilo que é eterno, que nunca acaba. Aí Deus usa essa expressão, algumas vezes Deus vai usando essa expressão no texto: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ele está dizendo assim: em vez de você semear muito e colher pouco, coloque o coração de vocês na semeadura. Em vez de vocês comerem, coloquem o coração de vocês naquilo que vai fazer vocês se alimentarem e se saciarem. Em vez de vocês viverem bebendo, coloquem o coração de vocês na água que vai tirar toda a sede da vida de vocês.
Em vez de vocês se preocuparem com vestimentas, com essas coisas, coloquem o coração de vocês naquilo que vai aquecer a alma de vocês. E ele diz, em vez de vocês ficarem buscando dinheiro a todo custo, coloque o coração diante daquele que é dono do ouro e da prata, e ele vai saciar toda a vida completa de vocês. É isso que Deus está dizendo aqui para os israelitas e consequentemente para a gente. Nosso coração às vezes está muito distante de Deus. Trabalhamos para satisfazer os nossos desejos, nós comemos para satisfazer os nossos desejos, bebemos para satisfazer a nossa vontade, nós nos vestimos para satisfazer a moda ou satisfazer pessoas, nós vivemos às vezes em prol da nossa vida ou em prol de outras pessoas, e esquecemos palavrinhas de Jesus que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. Jesus lá em Mateus, ele vai olhar para os seus discípulos e vai dizer assim: por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão tão preocupados assim? Olhem para as aves do céu, não plantam, não colhem, não semeiam, e mesmo assim Deus alimenta elas todos os dias. Olhem para os lírios do campo, olhem para eles, nem Salomão em toda a sua glória se veste como os lírios do campo, e vocês ainda estão preocupados, estão ansiosos. Vocês acham que o vosso Pai Celestial não vai dar muito mais a vocês? E Jesus olha para eles e fala a mesma coisa que Deus está dizendo aqui. A gente precisa pontuar a nossa vida, a gente precisa colocar o nosso coração naquilo que vai satisfazer a nossa vida. E Deus dá uma dica. Deus olha para o povo e fala assim: apliquem o coração aos vossos caminhos. Verso 8, ele vai direcionar o caminho. Ele vai dizer assim: subam ao monte, tragam madeira, edifiquem a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Deus olha para o povo de Israel e fala assim: olha só, eu tenho uma coisa para vocês. Subam ao monte, cortem madeira, venham, edifiquem a minha casa, que era naquela época o templo de Deus, que eu vou me agradar, eu vou ser glorificado e eu vou abençoar a vida de vocês, eu vou satisfazer a vida de vocês. Mas vocês precisam fazer as coisas em prol minha, vocês precisam olhar para as minhas coisas, para vocês se sentirem completos. Olhamos hoje para a sociedade e vemos quanto as pessoas, a cada dia que passa, elas menos priorizam as coisas de Deus, menos priorizam aquilo que pertence ao Senhor. Aí talvez você pode olhar e falar assim: pastor, mas estamos vivendo tempos em que não podemos nem ir na igreja, tempos de isolamento dentro de casa, tempo em que fazer as coisas para a igreja, fazer campanha de missões, fazer cantina, de servir a Deus na igreja, não podemos. E quem disse que a igreja é o templo em que nós estamos? Quantas vezes o templo do Espírito Santo, que é o nosso coração, que mora, que é dentro de nós, quantas vezes nós esquecemos de edificar esse templo, que é o principal templo? Quantas vezes a gente faz tantas coisas externas e nós esquecemos de edificar o principal, que é o nosso coração? Quantas vezes a gente faz tantas coisas, buscando tantas coisas, e a gente coloca a nossa vida como prioridade, às vezes o trabalho, às vezes família, priorizamos às vezes o comer, o beber, o ganhar dinheiro, o passear, o festejar, o celebrar, colocamos tudo e esquecemos o principal, é o templo do Espírito Santo, a nossa vida, o nosso coração. O que Deus está olhando para Ageu naquela época e falando do templo aspecto construção, Deus nesse tempo ele fala para os nossos corações. Nós precisamos, Hebreus vai escrever lá, o autor de Hebreus: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos construir esse templo do Espírito Santo, buscando a santificação, buscando a paz, buscando aquilo que é eterno, e deixando um pouquinho para trás essas coisas que são terrenas, porque o que é terreno passa, e o que é terreno não satisfaz o homem por completo. Ele não enche
todo o coração do ser humano. Ele não traz a paz que excede todo o entendimento, segundo palavras de Jesus. Ele não traz paz com Deus, segundo o estudo que falamos hoje pela manhã sobre justificação. Nada que buscamos aqui na terra, o que façamos com os nossos próprios esforços, ela traz essa paz de dentro de nós, de dentro para fora. É somente Deus que pode fazer isso brotar dentro de nós. E Deus olha ainda para o povo e fala assim: vocês olham para muito, mas alcançam pouco. E esse pouco, quando trazem para casa, eu ainda assopro. Olha só, Deus está dizendo assim: vocês às vezes olham para a plantação e falam assim: vou colher muito e vou levar para casa. E diz Deus: e quando vocês ainda levam para casa, eu assopro, eu faço acabar rápido, eu faço as coisas estragarem rápido. Aí você pode olhar e dizer assim: mas Deus é ruim? Nunca. E Deus responde: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. É como se Deus estivesse olhando para a gente falando assim: sabe por que você vive triste? Sabe por que você vive cabisbaixo? Sabe por que você vive ansioso? Sabe por que nada de dentro para fora funciona em você? Sabe por que você não encontra alegria perfeita? Porque tudo que você faz é pensando em você mesmo, e você esquece de fazer as minhas coisas. É isso que Deus está dizendo. Porque a gente só pensa, nós só pensamos em nós, é tudo eu, é tudo nós, é tudo para mim, é tudo para nós. E esses pronomes possessivos indicando a gente, ou coisas próximas a gente, Deus olha e fala assim: isso é perigoso, porque vocês estão esquecendo da minha casa que está deserta. E eu quero lembrar a você que não estamos falando de prédio, da igreja, construção. Estou falando do nosso coração. Quantas vezes o nosso coração está deserto, sem alimento, sem edificação, sem palavra de Deus, sem oração, e Deus olha e fala assim: isso tudo está acontecendo, a ansiedade só aumenta na sua vida, o estresse, a falta de alegria, o isolamento, tudo isso, esses sentimentos ruins que estão dentro de você, é porque a minha casa está deserta. Se você enchesse ela com a presença do Espírito Santo, você não sentiria essas coisas. Você beberia da água da vida, que nunca mais vai te dar sede. Você comeria o pão da vida, que nunca mais vai te dar fome, e eu daria paz para você. Deus continua: por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Deus dizendo: eu fiz secar a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como sobre os homens, sobre os animais e todo o trabalho de mãos. Deus olha e fala assim: eu fiz isso sobre a vida de vocês, eu retive as bênçãos sobre a vida de vocês. E aqui Deus está falando com o povo dele naquela época: eu retive as bênçãos, eu parei a chuva, eu não deixei a terra crescer grama, os homens estão mais cansados, os animais não estão crescendo como deveriam. Eu fiz isso, eu fiz, porque eu preciso que vocês acordem e entendam que eu sou Deus. E talvez Deus esteja deixando isso tudo acontecer para a gente aprender a colocar as nossas vidas sobre o altar dele e passar a depender mais dele. Nós caminhamos muito sozinhos, nós caminhamos muito sem Deus, caminhamos muito autonomamente e achamos que Deus ainda está se agradando disso. E Deus, às vezes, ele começa polindo, ele começa limpando, e a forma dele de limpar, de conduzir seu povo, de fazer a gente entender que precisamos depender cada dia mais dele, a forma é dele, o jeito é dele. Deus, o texto diz assim que Zorobabel, Josué e o resto do povo ouviram a voz de Deus através das palavras de Ageu, verso 12. Como Deus tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. O que falta para eu e você? O que falta para o povo? O que falta para o Brasil? Temer a Deus, temer ao Senhor. Temer aqui no sentido não somente de medo de Deus, mas reverenciá-lo e entender que Ele é Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Naquela época, aquele povo, eles temeram. Então diz o texto que Ageu,
que era embaixador do Senhor, falou assim, falou conforme ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Olha só que palavra bonita. Deus olha para a gente e fala a mesma coisa: eu sou com vocês, eu estou com vocês. Palavras de Jesus: eu estou com vocês todos os dias, até o findar do século, até a consumação dos séculos. Jesus, antes de ir embora, disse assim: eu vou dar a vocês outro consolador, lá no Evangelho de João, capítulo 14, o 15 e o 16 também vai falar sobre isso. Vou dar a vocês um consolador, aquele que vai dirigir, aquele que vai guiar vocês, aquilo que vai fazer vocês caminharem aqui na terra, aquele que vai consolar, confortar vocês, aquele que vai orientar vocês, aquele que vai dar as palavras a vocês, aquele que vai fazer tudo por vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos, palavras de Jesus. E diz o texto que essa palavra de Deus lá atrás e até hoje, Deus não deixa a gente sozinho. Na sequência do texto, Deus olha para o seu povo e fala assim: e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o povo. Qual é o desejo de Deus? Levantar o nosso espírito. E o que é levantar o espírito? Pastor, fazer a gente ressuscitar, fazer a gente cair, levantar, fazer qualquer coisa desse jeito? Não. Levantar o espírito é dar ânimo, dar alegria, dar aquela alegria de você levantar e você entender que Deus está no controle de todas as coisas. Mais um dia que o Senhor nos deu. Levantar o espírito aqui é o mesmo sentido de quando você está para baixo, cabisbaixo, desanimado, está prostrado, sem força para fazer as coisas. Levantar o espírito é o contrário disso tudo, é quando você tem ânimo, tem alegria, tem vontade, tem destreza, quando você acorda e já levanta animado para fazer todas as coisas. Diz o texto que Deus levantou o espírito deles. Deus deu um vigor a mais àqueles homens, para eles fazerem aquilo e cumprirem a vontade do Senhor. Deus quer fazer isso sobre as nossas vidas. Deus quer fazer isso sobre a minha e sobre a tua vida. Mas o que a gente precisa fazer para isso? Temer ao Senhor, temer a Deus e entender que Ele quer o melhor para a gente. Buscar esse temer a Deus é se colocar diante dele e falar assim: Deus, eis-me aqui, estou pronto, faz a tua obra na minha vida. É colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Então, a palavra aqui, ela começa concluindo assim: tema ao Senhor, a primeira coisa. A segunda coisa que Deus pede a gente para que Ele consiga levantar o nosso espírito: comece buscando em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida. E reino de Deus, não estou afirmando buscar igreja, buscar frequentar cultos, buscar ir em locais em que o povo de Deus esteja reunido. Comece buscando em primeiro lugar as coisas de Deus na tua vida. Faça o mínimo, leia a Bíblia, ore, cante hinos a Deus, tenha momentos seu com Deus diferentes. Isso é começar a buscar o Senhor. O povo de Israel estava tão focado em tantas coisas que o povo parou de buscar a Deus e estavam fazendo suas próprias atividades. Nós brasileiros estávamos fazendo a mesma coisa, o mundo fazia a mesma coisa. A gente caminhava com correria e o dia de 24 horas às vezes estava curto de tanta coisa que tinha para fazer. E qual é a forma de Deus consertar isso? Ele para o mundo. Ele para o mundo e olha para as pessoas e fala assim: agora vocês têm tempo, agora vocês orem, agora vocês leiam a Bíblia, agora vocês convivam entre seus familiares, agora vocês sorriem, agora vocês têm tempo. Deus olha para a gente e fala assim: me busquem em primeiro lugar na vida de vocês. E Deus olha e fala assim: além de vocês me temerem e de vocês me buscarem em primeiro lugar, apliquem o coração de vocês naquilo que vocês acham essencial para a vida de vocês. Quando a gente quer muito uma coisa, a tendência do ser humano é focar o coração naquilo e lutar para aquilo acontecer.
e a gente junta dinheiro, e a gente trabalha dobrado, e a gente faz extra, e a gente deixa de comprar algumas coisas só porque a gente quer aquilo, e a gente aplica, né? Aplicar o coração é dedicação, é algo que vem de dentro para fora, e Deus olha simplesmente e fala assim: apliquem o coração de vocês na minha obra, no meu reino. É você focar nas coisas que são de Deus, é você priorizar as coisas que são de Deus. Eu tenho que crescer espiritualmente, eu tenho que aprender mais da Bíblia, eu tenho que aprender a ler mais a Bíblia, me concentrar. Aplique o coração de vocês como você aplicaria para algo diferente, para algo secular, é isso que Deus está dizendo. Assim como você faria para qualquer outra coisa que você gosta de fazer, e você traça um percurso e vai fazendo todo dia, Deus está falando isso: apliquem os vossos corações nas minhas coisas, diz o Senhor. Então, traça um rumo para a tua vida, coloque uma reta e um ponto final na tua vida, e comece fazendo as coisas para Deus. O que eu preciso fazer para Deus hoje, para chegar ao final do ano, ser um servo do Senhor melhor? Comece fazendo hoje, trace um rumo e comece aplicando o seu coração. Se eu ler a Bíblia, um versículo por dia, até o final do ano, eu vou ter aprendido 5 livros da Bíblia, ou 4 livros da Bíblia, e essa é a minha trajetória. Comece lendo versículos da Bíblia, comece lendo capítulos da Bíblia. Eu quero chegar ao final do ano e poder ter um familiar meu no altar do Senhor. Eu quero poder pedir a Deus que Jesus transforme a vida dos meus familiares. Trace uma meta e comece orando dobradamente, comece orando mais pela vida dele, comece aplicando mais em construir aquilo que é interno e que é celestial. A própria Bíblia nos diz, buscai as coisas que são de cima, as coisas que são celestiais, onde a prata e o ouro não consomem. Nós vivemos muito aqui nessa terra, gostamos tanto de viver aqui, quanto a nossa alegria maior é morar na região celestial. A gente busca tanta coisa aqui na terra e esquece das coisas celestes. Nós aplicamos o nosso coração tanto em viver aqui na terra e esquecemos que o melhor de Deus está por vir lá na glória celestial, lá nos céus. A gente vive tão bem aqui na terra que, se Deus falasse assim: você quer ir embora hoje? A maioria de nós iríamos falar assim: não, deixa a gente viver mais um cadinho, está tão gostoso aqui. Enquanto o desejo do nosso coração deveria ser desfrutar das bênçãos celestiais, parar de sofrer, parar de lutar, parar de sentir dor e ir morar no céu. Que o desejo do nosso coração nessa noite seja esse: temer ao Senhor, seja buscar ao Senhor acima de todas as coisas, aplicando o vosso coração, e que seja estar na presença do Senhor, edificando o nosso coração, edificando esse lar celestial para Deus, e assim juntos vamos crescendo um pouquinho mais no conhecimento da palavra do nosso Deus. Eu quero encerrar nessa noite orando com você. Coloque tua vida, teu coração nesse momento diante do Senhor. Coloque aquilo que você acha que está faltando para ser um servo de Deus melhor, e nós vamos orar. Abaixe tua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado. Nós aqui estamos e te agradecemos pela tua palavra. Obrigado pela vida do profeta Ageu, que nos ensina coisas grandiosas, que é colocar o nosso coração diante do Senhor, que é temer ao Senhor com todas as nossas forças, que é edificar o nosso coração, buscando as coisas que são do Senhor. Ageu nos chama a atenção também, que a gente está tão voltado à nossa vida, buscando prazeres que não nos satisfazem, enquanto o Senhor quer satisfazer a gente com coisas celestiais. Nos ajude, a Deus, a buscar o pão da vida, que é Jesus Cristo. Nos instrua a buscar a água, Deus, da vida, que mata toda a nossa sede. Nos ajude, ó Deus, a buscar cada dia mais o prazer da Tua palavra, o prazer da Tua casa, o prazer de orar e ter o Senhor como principal coisa na nossa vida. Nos ajude quanto a isso. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor,
Continue, Deus, continue falando no nosso coração. Abençoe cada pessoa, Deus, que está aqui ouvindo, que parou, Deus, para refletir nessa palavra. Abençoe teu lar, tua família, abençoe todos os teus afazeres. Abençoe tudo, ó Deus, que cada pessoa que está ouvindo isso aqui fizer, mas que eles façam, ó Deus, pensando em glorificar o teu santo nome. Obrigado por tudo, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e te louvamos nessa noite. Continue cuidando de todos nós. Dê a gente uma semana de paz na tua presença. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana para todos nós.